Como ser mole em um mundo Bloom. Capítulo 2. Gangorra de emoções. Vou pedir Santa Clara para clarear. Sigo para minha primeira oficina no cárcere. Eu teria muitas maneiras de realizar esse estudo sobre afetos, mas queria que as mulheres primeiro se sentissem parte de alguma história. Vou pedir Santa Clara para me ajudar. O livro que li tem quase 1000 páginas e a leitura que eu fiz foi editada pela Companhia das Letras. Na obra, Molly só aparece de relance em 2 capítulos e no final, capítulo Penélope. Quando vamos entender o que ela pensa sobre os demais personagens e a sociedade dublinense da época. You don't want anything for breakfast? Esse grunhido marca a personalidade de Molly como alguém mimada e muito caprichosa. Essa não era o tipo de personalidade que eu deveria encontrar no cárcere. Pelos estudos que li da área criminal, maioria de mulheres, e já marcadas por algum tipo de violência. Como ser mimada assim? Molly ainda está na cama de manhã e responde a Leopoldo Bloom, seu marido, que lhe pergunta se quer alguma coisa da rua. Molly começa com essa espécie de não, embora no último capítulo tenha ficado conhecida como a personagem de sim, com um grande gozo final. Sim, ela diz muitas vezes sim. É que o sol nasce pra você. Me disse ele no dia em que estávamos deitados entre os redondeiros. E eu o obriguei pela primeira vez a me pedir. Sim, eu lhe dei um pedaço de bolo da minha boca. E era no bissexto, como agora. Sim, meu Deus, já se passaram 16 anos. Ai, depois daquele beijo comprido que eu quase perdi o ar, ele me disse que eu era uma flor da montanha. Sim, é que todas nós somos flores em nosso corpo de mulher. E foi por isso que eu gostei dele, porque ele entendia o que uma mulher era. Eu dei a ele todo o prazer que eu podia, empurrando ele até ele me pedir para eu dizer sim. Mas eu não dizia logo de saída. Olhando o céu e o mar, e ficava pensando numa porção de coisas que ele nem sabia. Há relatos de que James Joyce disse uma vez que queria escrever um livro sobre qualquer lugar do mundo e que pudesse ser universal, mesmo com sua literatura rebuscada, cheia de palavras difíceis e inventadas. Então, eu estava certa de que se todo mundo compreendia as mulheres detentas, elas poderiam participar dessa história. E eu ali, na expectativa de encontrar as mulheres do pavilhão 9. As que certamente não eram as mais mimadas. A policial responsável pelo atendimento explicou que o pavilhão 9 não era um ambiente adequado para as atividades que eu desejava realizar e me ofereceu a participação das detentas do pavilhão 7, que estavam em processo de letramento. E eu fiquei com as detentas que estavam na 5ª série. A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Eu não sei se as mulheres que eu lidava eram perigosas ou diferentes da que eu estava acostumada, apesar de ser ingenuidade acreditar que elas fossem vítimas da sociedade. Em princípio, elas foram julgadas e condenadas, e a longo tempo de cárcere. Só cego não vê. Que vai de graça pro presídio, para debaixo do baixo. E vai de graça pro subemprego. Estudos apontam que a mulher tem um perfil menos violento do que os homens. Também não costumam se envolver em gangues quando aprisionadas, em agrupamentos de facções criminosas, como as que ouvimos nos jornais. As mulheres, em geral, são presas de baixa classe social e geralmente por participação em tráfico de drogas, exercendo um papel secundário neste ciclo. Elas ficam conhecidas como mulas ou aviãozinhos. Estudos mostram que elas se envolvem menos em crimes patrimoniais, de roubo de dinheiro, à mão armada, embora esse perfil tenha aumentado. Ao chegarem ao presídio feminino, as internas encontram um ambiente hostil, mas entre elas há mais semelhanças do que diferenças. A maioria cometeu o mesmo tipo de crime: tráfico de drogas e roubo. Um dos principais motivos para a prisão de mulheres é acompanhar maridos e namorados que já estão no crime. O nível de escolaridade também é um ponto convergente. Metade delas não conseguiu completar nem o ensino fundamental. Violentas ou passivas, muitas pessoas me recomendaram cuidado com esse público. Quando eu decidi que iria falar sobre literatura no sistema prisional, percebi até certo preconceito. Tinha certeza de que o risco ali seria o mesmo que cruzar uma avenida de um centro urbano. Talvez um dia cheio, com rush. Também eu estava tão movida com o projeto dos afetos que acreditava que eu mesma precisava de outras mulheres, tanto quanto elas poderiam precisar de mim. Eu buscava sentimentos positivos que pudessem nos resgatar de algum tipo de vulnerabilidade. Só que eu nem sabia exatamente que tipo de vulnerabilidade era essa. Me preparei para um encontro. Cheguei um pouco ansiosa, passei por alguns corredores de celas brancas, portas de metais chapado, e outras em vigas de ferro. Passei por uma sala de aula, ainda outra adaptada para salão de cabeleireiro, e uma terceira com um professor jovem, de jaleco branco. Supus que pudesse ser aula de química ou matemática. Sala muito quieta. Fui dirigida a uma quarta sala e lá fiquei, também encarcerada como as demais. Fechou-se a cela. Os policiais mantinham a ordem prometida e ali começou nossa conversa de mulheres. As detentas, já bem entusiasmadas, me apresentam. Pergunto se gostam de literatura, se costumam ler e se estavam dispostas a conhecer Molly Bloom. O personagem aqui, quem lembra o nome dele? Ulisses. Ulisses é o nome do livro e é o nome do cara da guerra de Troia. Mas o nome dele é mais normal, porque ele é um nome normal. Ele é Leopold. E ela é Molly Bloom, né? Ela é Molly Bloom e ele é Leopold. Bloom, como é que é o nome dele? Logo, fala um pouco sobre James Joyce e da dificuldade que as pessoas têm para ler o livro. Peço para rodar o livro de quase 1000 páginas de mão em mão. Pergunto sobre a sensação de tocá-los. Até então, James Joyce era um livro vazio, esperando uma história para ser contada. A historieterapia foi a estratégia que encontrei para que as mulheres pudessem falar naturalmente.
Eu não tinha a preocupação de elas me contarem uma história verdadeira sobre a vida delas, que fossem dramáticas ou coisa do tipo. Pelo contrário, eu queria explorar vários tipos de emoção, mudando a perspectiva conforme elas adquirissem confiança com o texto, sobre a história que eu estava contando. Ele disse que eu podia receber 1 libra por semana como ama de leite, toda inchada pela manhã. E aquele estudante de ar delicado que pousava no número 28 com os citrons perrons. Meu trabalho foi fundamentado na perspectiva de Spinoza, filósofo do século XVII, que estudou os afetos. Ele foi um filósofo excomungado pela Igreja Católica e pela comunidade judaica, por entender um pouco diferente sobre a origem divina. O Spinoza fala de 2 tipos de afetos. Na verdade, ele usa 3 pares que não se sobrepõem. Existem os afetos ativos e os afetos passivos. Os afetos passivos são aqueles que são reativos a alguma provocação de fora, né, do externo, e a gente pode pensar em afetos passivos tanto no sentido da tristeza. Então, o outro par que Spinoza usa é alegria e tristeza. Tristeza, diminuição da potência de agir, da potência de viver, da potência de ser, e alegria, aumento da potência de agir, de ser, de viver. Bom, então o afeto passivo, a tristeza é claramente passiva, quer dizer, existem coisas que nos afetam e nos afetam no sentido de nos oprimir, gerando a tristeza, né? Os afetos ativos eles são sempre alegres, porque eles se explicam pela nossa própria potência, e o aumento da potência é o que o Spinoza está chamando de alegria. E Bell Hooks. Procurei também ela, feminista negra americana. Eu queria um trabalho simples, que pudesse tocar pessoas, sem preocupação com conceitos morais. Bell Hooks certamente é uma das intelectuais mais importantes do nosso tempo, uma intelectual do feminismo negro que tem mais de 30 livros publicados, livros esses que entrelaçam, né, a crítica que ela faz à sociedade capitalista, à supremacia branca, ao patriarcado. Molly Bloom era tudo de bom nesse sentido. Apesar do glamour de ser uma cantora de ópera e empoderada naquelas circunstâncias, tinha lá suas fragilidades, e a sensação de vazio era recíproca. O marido, Leopold Bloom, também se relacionava com outras mulheres e reclamava de uma carência de relacionamento. Depois que o filho morreu logo após o parto, o casal não estava muito bem afinado na parte sexual, mas eles tinham lá um cuidado recíproco um com o outro. Enfim, tudo alinhado. Eu também não tenho esse casamento digno de contos de fadas. Nem Spinoza, Joyce ou eu estávamos preocupados em ser régua para ninguém. Algum direcionamento poderia vir de Bell Hooks. Professora militante, ela lidou com muitas comunidades vulneráveis. Li 4 de seus livros para o trabalho dos afetos, tudo sobre o amor, ensinando a transgredir, a busca do feminino pelo amor e pertencimento, pessoas negras e amor. Mas mesmo Bell, tenho certeza, em vida não estaria ali para julgar ninguém. Para esse primeiro encontro de afetos, pedi que elas contassem 1 minuto sobre a vida delas, a partir de um personagem real ou imaginário. Muitas preferiram falar sobre a própria vida, sem nenhum tipo de censura. Uma e outra seguia com rumos parecidos de narrativa, sobre encarceramento familiar, filhos e vida conjugal atribulada. Não é fictício.
Já fui feirante, isso é verdade. Já fui feirante, já trabalhei no McDonald's há 2 anos. Eu amo muito, bajulo muito eles. E perdi meu marido também. Não pretendo me casar, porque o homem não presta. Depoimentos muito tristes que as fizeram chorar em um momento. Se eu puxasse a conversa para o drama, renderia muitas lágrimas. O meu objetivo, contudo, era fazer com que elas se movimentassem pelos afetos e não se prender a nenhum deles. Pedi que não ficasse constrangidas com a falta de letramento, com a ordem das palavras. Queria elas meio um Molly Bloom, sem conexão. Entreguei o primeiro desafio. Aquelas que me contaram uma história muito triste teriam que me contar uma história muito feliz no encontro seguinte, e vice-versa, para que pudessem entender que os afetos também podem ser mudados, conforme nos deixamos levar pelos pensamentos e nossa imaginação. Mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto. E o cabelo esticado. Mas mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito. Brigar bravamente por respeito. Brigar por justiça e por respeito. Pode acreditar. De algum antepassado da cor. Brigar, brigar, brigar. No próximo episódio, vamos falar de afetos e entrar na história de Joyce a passos lentos para não perder o que as mulheres da penitenciária feminina do Gama em Brasília têm a dizer sobre sentimentos. Até lá! De leitura. Créditos. Trecho do filme James Joyce Ulysses Documentary, por Anthony Burgess. Trecho do documentário Vidas no Cárcere, a realidade da mulher presa no Distrito Federal, o NBTV. Café filosófico, alegrias ativas e passivas. Vivemos e pensamos pelos afetos. André Martins. Conheça o pensamento de Bell Hooks pela historiadora Mariela de Almeida. Participação detentas da Penitenciária do Gama, em Brasília. Músicas: A Cigarra, de Elza Soares, e The Sensual World, de Kate Bush. Direção, locução e montagem: Catarina França. Trechos do Molly Bloom's Move, por Augusto Niemeyer. Finalização de áudio, 4º ponto audiovisual.